Olá, todos e todas. A finalidade dessa gravação, desse vídeo, é a de poder colocar em conversa o tema, sob uma certa tensão, da interprofissionalidade. A tensão que eu pretendo criar é uma tensão de que o tema da interprofissionalidade ele não dá conta de várias das promessas que a organização de um conjunto de práticas no campo da saúde propõe através da ideia de que a vida do outro é a questão principal destas práticas. Ou seja, é exatamente a produção da existência deste outro que convoca o cuidado e a sua presença como um elemento de centralidade que produz os sentidos dessas práticas. Eu vou procurar tensionar o tema da interprofissionalidade com a questão que eu tenho denominado de entreprofissionalidade, né? Eu não sou o único que usa esse tema, o Ricardo Burg-Cecin também trabalha com essa questão e eu vou tentar trazer esse elemento como um elemento analisador das limitações que as propostas de interprofissionalidade têm, principalmente a partir da noção de que a promessa que se instituiu a partir da luta da reforma sanitária brasileira lá pelos anos 70 e que vai se inscrever muito da parte dessa promessa nas regras da Constituição Brasileira de 88, com a organização dos capítulos que regem o tema do campo da saúde, que é do artigo 196 até o artigo 200, né? Esses artigos, eles nominam que a saúde é um direito de qualquer um, a vida deste qualquer um é o elemento central da organização dessas questões constitucionais. E para a realização desse direito, o Estado tem o dever de se organizar para isso, através de várias políticas que terão conexões intersetoriais ou até entre setoriais, como eu gosto de problematizar, e que são políticas de diferentes ordens no campo público que procuram cumprir esse dever do Estado de consagrar o direito de qualquer vida, seja ela no plano individual ou no plano coletivo. Aliás, eu já coloco que toda a vida no plano individual é sempre uma expressão coletiva, né? Não existe o indivíduo isolado, não existe ele separado das existências coletivas, onde ele produz a si mesmo e aonde ele interfere na produção da vida dos outros, né? E aí a Constituição, quando ela consagra essa promessa da luta dos movimentos sociais brasileiros pela mudança substancial, né, da natureza no Brasil, de como encarar essa ideia de que qualquer vida vale a pena ser vivida com mais qualidade e com mais vida nas vidas vividas, né? Essa luta que se consagra, então, no movimento da reforma sanitária brasileira, ela vai estar aí consolidada na escritura, né, da nossa Constituição. E aí isso é uma promessa que tem algo que a gente precisa prestar atenção. É, Como regra, né, dentro da organização das sociedades, principalmente de economias capitalistas, aonde tem uma divisão social de distribuição da riqueza razoavelmente injusta, mesmo nos países muito ricos, e substancialmente injustas em países que nem o Brasil, né?
onde a maioria fica com fatias minúsculas da riqueza que ela mesma produz e poucos milhares ou dezenas de milhares de pessoas detêm a imensa maioria dessa riqueza, né? Então esses países muito injustos, muito desiguais, eles sempre tiveram como aliado várias políticas de Estado, inclusive a política de saúde. Ou seja, a política de saúde, apesar desse nome de saúde, ela não, historicamente, ela não é uma política que favorece qualquer um. Ela sempre foi no nosso país uma política muito discriminatória, sempre uma certa noção de se organizar ações pobres para os pobres, ou seja, como os pobres são a maioria, organizar uma política de saúde que fosse sempre muito medíocre perante as necessidades muito amplas que as vidas exigem, né? Essa é uma história da organização dos serviços de saúde dentro da organização do Estado brasileiro. Essa é o sentido do conteúdo maior dessas políticas de saúde, que sempre favoreceram, inclusive a partir do Estado, a própria privatização do serviço. Tirando a noção de que a saúde é um bem público, de que a saúde é um patrimônio da sociedade brasileira e defendendo a ideia substancial que a saúde é um bem privado, que quem puder comprar no mercado compra e quem não puder que fique com essa prática pobre de saúde para pobre. Quando o movimento da reforma sanitária vai se instalando nos anos 70 e vai associando a luta pela democracia e pela saúde no Brasil e dizendo que isso é inseparável, né? E vai brigando para a ideia de que a vida é um bem público, é um patrimônio dentro da sociedade, deve ser defendida como tal, e de que um país que nem o nosso deveria superar o seu passado e trabalhar com a ideia do direito, né? E da organização de um campo de políticas de Estado que, se ao associarem, construiriam uma rede de proteção social às vidas individuais e coletivas, naquilo que de melhor elas poderiam usufruir para poder construir o seu bem viver, os seus modos de bem viver, né? Nas diferenças, porque os modos de bem viver respeita essa característica específica dos diferentes modos de bem viver, e na ideia de que a sociedade poderia construir uma convivência com essa diferença, que também seria uma riqueza nessa sociedade. Então, o movimento de reforma sanitária está fazendo uma promessa de que a gente deveria construir o setor de política de Estado na saúde que arrancasse ele desse compromisso histórico de servir praticamente só para uma elite, né? E para os outros, que a vida não vale tanto, algumas coisinhas. E principalmente para que elas não ameacem aqueles que a vida seria de maior valor, né? Então, a luta da reforma sanitária crava essa promessa. Ela crava uma promessa de que a gente iria construir um país, a partir desse movimento e da Constituição brasileira, um país em que a política de Estado no Brasil, no campo da saúde, junto com outras políticas setoriais, né, que garantiriam essa rede de proteção às vidas, né, no campo da seguridade social, que essa política de Estado, ela então seria compromissada com essa nova ideia, com esse novo ideário, e não com aquela organização discriminatória, muito iníqua, que produz muita desigualdade de todos os séculos anteriores no Brasil, né? Haja vista que a Constituição de 88 é praticamente a única das 8 constituições brasileiras que regra de uma maneira tão substancial a política de Estado no campo da saúde. E aí a organização do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vai ser batalhado para ser construído a partir de então, ele tem que carregar isso como uma possibilidade, ou seja,
ele tem que ir se desdobrando, se organizando em lugares de produção de práticas, em formação de equipes no campo da saúde, de uma maneira muito complexa, e que possam, de uma com certa maneira, modalidades de práticas de cuidado muito diferenciadas, não somente modalidades já muito consagradas, como por exemplo, de uma prática de uma medicina muito biomédica, de tecnologias de alta densidade material, mas com pouca capacidade de penetrar o território das vidas. Então, o Sistema Único de Saúde ele tinha que organizar uma perspectiva até de linhas de cuidado que fosse desde o território das vidas, onde as existências são produzidas, no território do trabalho, onde também parte das existências são produzidas, até os lugares dos serviços de saúde mais restritivos, como os centros de especialidade, como os hospitais, onde eles são altamente dependentes de tecnologias de alta densidade material e de algum tipo de saber específico. Então, o Sistema Único tinha que ter uma complexidade muito grande, né? E ele deveria romper com toda essa tradição de uma medicina muito restrita, muito biomédica, em que o corpo do outro é só um objeto, em que a vida do outro ela só interessa na medida que o raciocínio biomédico o analisa pelos sintomas e não pela sua capacidade de potência de produções de vida, né? Isso quer dizer que o Sistema Único de Saúde deveria apregoar, né, uma organização que fosse além da medicina, né? Uma organização multiprofissional, uma organização multidisciplinar, transdisciplinar, né? Que trabalhasse com os conhecimentos específicos da saúde, mas também com os conhecimentos sobre o modo de organização psicossocial, né, dos grupos societários, e de respeito aos modos singulares, né, das produções culturais e das produções materiais das vidas, né, e potencializar esses processos e se juntar com as políticas de renda, com as políticas do trabalho social, com as políticas de aposta em desenvolvimento de práticas na comunidade, desenhando uma ideia de produção de autonomia, né? Autonomia dos grupos sociais, né? Autonomia das pessoas perante o desenho do seu próprio modo de viver. E isso traz uma tarefa muito forte para o Sistema Único de Saúde, né? E aí, quando o Sistema Único de Saúde vai tentar experimentar essa complexidade, ele vai ser muito paradoxal. Em parte, algumas experiências vão tentar ousar isso, vão fazer a crítica da medicina biomédica, vão fazer a crítica das tecnologias de cuidado, quase que centradas nas altas densidades materiais, e vão defender a ideia das tecnologias de cuidado, de enriquecimento das tecnologias de cuidado, de alta densidade relacional, né? Como as tecnologias leves. Tem experiências que vão se organizando, né, a partir da noção de que a produção do acolhimento nos territórios da vida, ou mesmo em qualquer lugar de encontro entre trabalhador e um cidadão que necessita desse encontro, ela deveria estar muito encharcada dessas tecnologias de alta densidades relacionais, como as tecnologias leves, porque por aí a vida do outro entra. Entra a partir dela e não a partir do trabalhador. Isso quer dizer que ela se abre para que a vida do outro venha e ocupe o centro dos processos de produção de cuidado e da construção conjunta até dos processos terapêuticos, né? Então, o Sistema Único de Saúde vai fazer muita experimentação nos anos 90 sobre isso, depois da Constituição, mas vai também fazer algumas repetições mais clássicas da saúde pública, meio que indo destruindo, que vai destruindo a promessa que a reforma sanitária tinha feito, né? Que era a de colocar no centro de tudo
a produção da vida do outro e o modo como o outro vivia e a qualificação desse modo de viver pela potência do outro, na sua maneira individual e coletiva, comunitária de viver, né? E aí essas outras experiências vão reabsorver os modelos da medicina biomédica altamente centrada em tecnologias duras, né? Que são essas tecnologias de alta densidade material, vão enrijecer o conhecimento, o saber da clínica, o saber da própria educação e saúde, vão querer protocologizar a vida do outro, né? E aí vai absorver modelos antigos, modelos europeus, modelos inglês, espanhol, italiano, modelo francês, modelo americano de cuidar, e vai construindo uma experiência do SUS que, do meu ponto de vista, vai mediocrizando a promessa, né? E aí vai absorvendo uma agência internacional e negando as experiências autênticas que o próprio SUS vai permitindo nos anos 90 em vários lugares. E aí vai trazendo para a cena coisas atrasadas, do meu ponto de vista, como a noção de atenção primária à saúde, né? Então, por exemplo, atenção primária à saúde é um nome que, se você presta foco nela, você vai ver que ela se chama primária porque então ela reconhece que tem uma secundária, uma terciária, uma quaternária. É como se as tecnologias de cuidado tivessem uma hierarquia, não é? E aí é como se então tivesse um degrau de escada, como uma máquina analógica, em que você, para ir para o 2, precisa passar pelo 1, para ir para o 3 você tem que passar pelo 1 e pelo 2, para ir para o 4 você tem que passar pelo 1, pelo 2 e pelo 3, né? Só que a produção do cuidado não é assim. A produção do cuidado, ela é no encontro com o outro e ela é micropolítica. Ela se faz no encontro através da circulação das relações de saber e poder que operam as tecnologias de cuidado, principalmente as de alta densidade relacionais, né? E aí a produção do cuidado, ela não respeita esse negócio de que você tem que, para chegar no 3, tem que passar pelo 1 e pelo 2. Ela vai exigir que a cada encontro você realiza a complexidade de todas as dimensões tecnológicas, seja relacional, seja a do saber, seja o dos equipamentos das tecnologias duras. E quando você absorve o modelo da atenção primária, você traz para a cena de volta uma coisa atrasada, que é o domínio da biomedicina. E aí você vai vendo no território da vida a organização de equipes de saúde altamente centrada nos médicos. Depois você vai ver muita medicalização e biomedicalização dos corpos e das vidas dos outros. E você vai ver muito controle, muita vigilância sobre o modo de viver do outro, inclusive com um alto conteúdo disciplinarizador. E aí, nesse contexto, a interprofissionalidade casa bem, porque ela faz uma certa, eu vou chamar de fingimento, as pessoas não vão gostar, mas é um certo fingimento de que eu posso enriquecer a postura mais restrita, por exemplo, do núcleo profissional do médico, se eu for agregando o núcleo profissional das outras profissões. E aí eu vou organizando uma prática interprofissional. Só que a prática interprofissional, que articula esses núcleos, ela até permite que uma profissão entre para dialogar com outra profissão. Mas tem uma coisa que ela não permite, que é a entrada da vida do outro, que não é nenhum dos profissionais, que é exatamente o cidadão, a cidadã, que vai se tornar usuário ou usuária destas práticas, e que ela tem esta vida que pede passagem dentro desse processo. E o interprofissional, ele vai ser uma maneira mais adocicada de organizar o mesmo modelo biomedicalizante, absolutamente controlador, vigiador do modo que o outro vive e normatizador,
inclusive com punições, né, sobre o corpo do outro. Então, o que eu estou querendo colocar é que na experiência do Sistema Único de Saúde, há também experimentações que fugiram desses modelos que foram capturando a organização do Sistema Único de Saúde para aquela situação anterior, né, das práticas de saúde como controladora dos corpos, e não das práticas de saúde como dispositivo agenciador de mais vida nas vidas vividas, e não como controladora de corpos, né? E aí as experimentações, e é nisso que eu estou querendo causar uma atenção, elas não devem ser feitas restritamente no território dessa adocicada atração da ideia do interprofissional. Ela tem que se abrir para vazar os núcleos das profissões. Ela tem que se abrir para a construção de um campo comum de cuidado que nenhuma profissão domina. E qual é esse campo comum de cuidado que nenhuma profissão domina? É onde a vida do outro existe. Essa vida que convoca cuidado, essa vida individual e coletiva no mundo da sua comunidade, de um modo muito singular, diferenciada de outros modos de viver, e que precisam exigir deste território que ele reconheça esse modo específico do modo de viver do outro e que ele possa se agregar não como controlador e vigilante deste modo de viver, mas que ele possa se agregar como um facilitador, alguém que é um dispositivo que facilita no modo de viver do outro o enriquecimento desse modo de viver pelas potências que ali existem e que não estão nos núcleos profissionais. Então, a ideia central é que a gente possa problematizar esse tema da interprofissionalidade sobre essa ótica central da entreprofissionalidade. Porque é somente sobre essa ótica da entreprofissionalidade que a vida do outro entra de maneira autêntica. E aí sim caberia a gente conversar sobre a construção de projetos terapêuticos singulares, que não é esse que os núcleos profissionais articulam entre si e receita para o outro viver. Não, é onde a vida do outro autenticamente entra e convoca os núcleos profissionais a facilitar as potências que esta vida tem para ir enriquecendo ela de novos sentidos, que é a produção de mais vida nas vidas vividas, que é essa ideia de olhar a vida como uma obra de arte, que é algo que vai se enriquecendo de novos sentidos na medida que vai se experimentando. E aí sim o campo da saúde tem que entrar sobre esta ótica, porque só assim você realiza a promessa lá anterior de que o campo da saúde não é para controlar, não é para vigiar os corpos, que o campo da saúde é para facilitar o enriquecimento de mais vida nas vidas, né? Isso no plano individual e coletivo. Então o tema do entreprofissional é um tema que bota a gente em análise sobre as limitações que esses modelos da atenção primária, da interprofissionalidade, centrada nas profissões de saúde, têm gerado do ponto de vista de cuidado. Não que a gente não tenha lugar nesse mundo das práticas de cuidado, mas a gente tem um lugar que não é o de normatizar a vida do outro, não é trazer a vida do outro como objeto dos nossos núcleos, e muito menos como objeto da nossa rede internúcleo, não é? Que é esse território da interprofissionalidade. Isso, inclusive, muda a própria noção de clínica, que ela não é simplesmente uma clínica ampliada, ela é uma outra ampliação da clínica. É uma clínica que opera como um dispositivo de favorecimento dos encontros e potencializando micropoliticamente o encontro para enriquecimento de sentidos do viver, né? Isso é totalmente fora da clínica normalizadora, da clínica normatizadora da vida do outro que os núcleos profissionais carregam.
E todos, hein? Todos. É o do médico, é o da enfermeira, é o da psicóloga, é o da terapeuta ocupacional, é a da fono, a da nutrição. Eu ficaria aqui falando todos os nomes de todas as trabalhadoras e trabalhadores do campo da saúde. Todos esses núcleos carregam a mesma lógica normalizadora, normatizadora, né? E elas foram fabricadas exatamente para isso. Então nós precisamos tensionar isso e construir outras modalidades de experiências de cuidado, inclusive nesses diferentes territórios, né, do cuidado, seja no território ali onde as vidas existem ou no território do trabalho, onde a gente tem que repensar essa relação saúde-trabalho, ou nos territórios até dos serviços de saúde, onde aquilo que a gente encara como as regras duras desses serviços, profundamente capturada pelos núcleos específicos, muito especializados de certos saberes do campo da saúde, tem que se ver diante das experiências de acolhimento, de produção de vínculo, de responsabilização e da gestão compartilhada da própria produção dos projetos de cuidado dentro do hospital, dentro dos ambulatórios de especialidade e com todos os núcleos profissionais atuando aí, mas subordinado como o território que está entre eles, onde a vida do outro é o sentido máximo da produção do campo da saúde. Então esse vídeo tem essa finalidade de causar esse debate e de produzir este tipo de reconhecimento. Obrigado.